Tudo certo? Vamos lá para mais uma aula de redação. Acompanhe comigo no livro de vocês, a partir da página 102. O nosso assunto, nós vamos estudar um pouco sobre o texto argumentativo, uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamento das pessoas. Prestem atenção nisso, não é apenas escrever no intuito de informar, não é apenas escrever no intuito de explicar ou de expor, mas ele visa intervir diretamente nas opiniões. Defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto. O ponto de vista é fundamentado com argumentos. A sua estrutura básica é introdução, a ideia principal, desenvolvimento, argumentos e conclusão, confirmação dessa ideia principal. A linguagem ela vai variar de acordo com a variedade padrão. Vai depender muito para quem eu estou escrevendo, qual o momento que eu estou escrevendo. O autor pode colocar-se de modo pessoal na primeira pessoa ou impessoal na terceira pessoa. Há a presença de palavras e expressões que introduzam opiniões pessoais ou impessoais. No texto argumentativo, o efeito buscado é a persuasão ou o conhecimento. Então, eu tenho o objetivo de lhe convencer sobre o que eu estou falando ou escrevendo. Os textos argumentativos estão presentes em vários gêneros, como artigo de opinião, debate, carta argumentativa, resenha. Eu quero pegar aqui um foco para vocês da resenha. Quando a gente faz uma resenha sobre um livro, por exemplo, eu vou levar a pessoa que está lendo a minha resenha a concordar comigo, mesmo que tenha uma opinião diferente sobre o meu ponto de vista de um filme ou de um livro, ou de uma série, música. Dentre os gêneros que possibilitam a argumentação, nós estudaremos hoje o artigo de opinião. Ele é um gênero jornalístico e, como tal, é escrito com a linguagem pautada na variante padrão. Além disso, é assinado e traz interpretação, análise ou opinião do articulista sobre um fato, assunto ou tema de relevância. Eu pego um assunto relevante, eu pego um tema interessante para as pessoas que vão ler, não apenas para mim. Nesse momento, eu paro um pouco de pensar em mim, vou pensar nos leitores, tá? Muito importante, ele é assinado. A gente não vai ver um artigo de opinião sem saber de quem é. Mesmo que não seja uma pessoa conhecida. Se eu vou contra-argumentar, por exemplo, eu preciso saber de quem é. Se de repente eu vou citar em um outro texto meu, em um blog meu, ou até para amigos, eu preciso saber de quem é para dar referências. Os jornais e revistas funcionam como suporte para suas publicações, foram iniciados com a publicação em jornais e revistas. Porém, atualmente nós encontramos bastante na internet. O autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, apresenta uma polêmica, assunto que gere opiniões distintas. Eu não vou articular sobre algo que todo mundo concorde. Eu preciso articular sobre algo que pelo menos algumas pessoas discordem, algo que seja realmente polêmico, até para o interesse demais, para que as pessoas se interessem. Essas opiniões afetam a vida de todos, de todo interesse público e têm relevância social. Há um debate na forma de participar da vida pública de uma comunidade, exercendo o papel de cidadão. Então, por vezes, eu exerço meu papel de cidadão articulando sobre algo para que seja de conhecimento de todos, para que as pessoas possam se basear em algo para formar suas opiniões. Esse gênero nasceu e subsiste na imprensa escrita. Ele tem como funções informar os leitores, analisar e discutir a realidade. Eu não vou apenas informar. Observem que junto da informação tem uma análise e tem uma discussão em pauta. Para escrever o artigo de opinião, o articulista deve, quanto ao conteúdo, posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica. Eu não posso ficar em cima do muro. Se é um artigo de opinião, a minha opinião, o meu posicionamento vai fazer toda a diferença. Eu não posso estar ainda em dúvida de qual lado eu vou querer
Para isso, não seria um artigo de opinião. Quando eu decido fazer um artigo de opinião sobre determinado tema, isto implica que a minha opinião está formada e fundamentada. Eu não posso ter dúvidas quanto a isso. Formular claramente a questão problema. Você vai falar sobre algo, mas às vezes as pessoas que vão ler não sabem sobre o que você necessariamente está falando. Então, é interessante que você formule essa questão problema, que você explicite sobre o que você vai tratar. Tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem. Esse é um ponto importante, pois pode fazer toda a diferença na hora de fundamentar a nossa opinião. Eu peguei a opinião de um especialista, por exemplo, para fundamentar a minha. Então, é interessante tomar conhecimento do que as pessoas estão falando. Inserir a questão no contexto do debate. Dar os dois lados da moeda. É interessante isso, esse debate que há do assunto. É interessante você inserir nesse contexto. Incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar ou discordar, e fundamental no seu texto, argumentar. Ou seja, justificar a própria opinião com fatos, dados, exemplos, evidências, princípios, comparações, citação da opinião de um especialista e reticências. Eu não posso ter a minha opinião baseada no meu umbigo. Eu simplesmente sei disso e pronto. Porque a minha avó falou que era assim e é. Qual o fundamento disso? Por que você está defendendo esse ponto? Em que é que a gente pode provar, em que é que eu, articulista, posso provar para você, leitor, que a minha opinião está correta? Ou eu tenho uma opinião formada e fundamentada, ou eu não produzo um artigo de opinião. Argumentar significa convencer e persuadir. E é isso que precisa ser feito durante toda a produção, com relação ao conteúdo desta. Para tanto, é preciso ter o cuidado de não entrar em contradição com aquilo que se defende. Você discorreu o texto todo sobre os perigos do coronavírus, mas chegou no final e você não defendeu ou criticou o isolamento social. Você está divergente na sua opinião. Você precisa estar, todo o seu artigo está concordando com a sua opinião. Porque ter opiniões diferentes no mesmo artigo vai perder totalmente a credibilidade dele. Dá um título adequado ao conteúdo articulado. Um título adequado. O que seria um título adequado? Pensem, quando vocês vão fazer uma pesquisa na internet, e aí no site já vem logo um título, né, em caixa alta, para chamar a nossa atenção. Eu, particularmente, não abro o primeiro site que eu encontro, mas o título que me chama melhor a atenção. De repente, o título que melhor encaixa na minha busca. Tá? Então, quando você for criar um título para o seu artigo de opinião, você tem que pensar que desde o título você vai precisar persuadir as pessoas. Você vai precisar convencer as pessoas, inclusive, de ler o seu artigo. Os artigos de opinião solicitados nas escolas e em vestibulares geralmente giram em torno de questões polêmicas, assunto cujas soluções apresentadas não são consensuais. Essa é a chave. Essa é a chave do tema, do assunto que vai ser debatido. São assuntos não consensuais. Se todo mundo pensa do mesmo jeito, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer um artigo interessante. Essas questões são formuladas de maneira a ser possível respondê-la com um sim ou não. Para isso é preciso que assuma a sua opinião, contra ou a favor. A sua opinião é um sim ou um não. O autor deve localizar o leitor, inserindo-o no contexto da discussão. Além disso, é interessante fornecer dados que façam a diferença para se entender a questão. No caso, você precisa mostrar dados da questão no geral. Se eu vou falar do coronavírus, eu vou mostrar dados de mortes de doenças confirmadas, países que não estão com um nível alto da doença. Porque as pessoas precisam compreender o contexto em que está inserido para ser capaz de formular uma opinião, seja ela concordando ou discordando da sua. Lembrando que o objetivo é que as pessoas concordem ou, no mínimo, compreendam. Desenvolvimento.
O autor assume no desenvolvimento do artigo, o autor assume uma posição em relação à polêmica, mas não basta dar opinião, é preciso também sustentá-la com argumentos. A minha opinião, infelizmente, não é suficiente. Talvez seja suficiente a opinião de um especialista no assunto, seja ele qual for tratar. Eu vou falar da sala de aula, eu vou falar de educação. A minha opinião, por mais que eu seja uma professora há anos, por mais que eu esteja em sala de aula, ela não é fundamentada, ela não é o suficiente se não estiver com embasamento. O núcleo da argumentação. Fatos, dados, que funcionam como ponto de partida para conduzir à conclusão. Usando justificativas, argumentos que sustentem a tese. Lembrando que a tese é a ideia que você vai defender, certo? Associe em tese a ideia que você vai defender. Isso, inclusive, no texto dissertativo argumentativo. Elementos implícitos. Mobilizar informações pertinentes e diversificadas, eleger e variar dentre os 6 possíveis tipos de argumento. Quais são eles? De autoridade, por princípio, por causa e consequência, por evidência, por exemplificação e por comparação. Vamos ver um pouco sobre eles. Segue a definição dos tipos de argumento para que vocês conheçam e possam usá-los assim que acharem conveniente nas produções. Essa dica que vem a seguir, ela é muito interessante também para o texto dissertativo argumentativo, ok? O argumento por evidência. Como o próprio nome indica, pretende-se convencer o leitor por meio da evidência de dados apresentados. É evidente, são casos evidentes, são coisas que são lógicas, até a partir do momento que a gente lê. Argumento por comparação. O articulista leva em conta fatores de semelhança ou analogia evidenciado pelos dados. Essa comparação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tá? Comparou dois estados, 2 situações, e aí vou e opino. Argumento por exemplificação. Utiliza-se exemplos representativos, os quais por si só já são suficientes para justificar a tese defendida. Argumento de princípio. A justificativa é um princípio, uma crença pessoal baseada numa constatação. A palavra-chave, eu nem diria que é princípio dessa argumentação, mas eu diria que é uma constatação. O meu princípio não é nada se ele não for constatado. Argumento por causa e consequência. A tese é aceita por ser uma causa ou consequência de dados. Qual é a causa para crise econômica? Qual é a consequência disso? E aí eu discorro unindo-as. Argumento de autoridade. Ajuda a sustentar a posição, bastante, pois lança a mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável, uma instituição de pesquisa considerada autoridade no assunto. Então, eu vou falar sobre vacina e eu vou citar a OMS. Não tem para onde correr, não tem quem vá duvidar do seu argumento. É uma autoridade nesse tema. Durante a escrita, é preciso não ignorar posições contrárias, pois se ignorar mostrará que não está a par do debate, perdendo a oportunidade de refutar posições contrárias e provar que são inadequadas. Então, eu defendo uma ideia. Eu tenho que não apenas defender minha ideia, mas eu tenho que fazer a crítica à ideia contrária à minha. Eu tenho argumento e eu tenho contra-argumento. Eu devo estar preparada para os contra-argumentos. É válido, inclusive, no artigo de opinião, citá-los e derrubá-los. Trazer a voz de diferentes pessoas ou instituições e dialogar com elas. É a questão da citação aqui, mais uma vez, de uma pessoa, né, de alguém experiente no assunto, tá? Eu trago e eu vou dialogando com essa pessoa, de forma escrita, lógico, de forma no meu texto. Eu vou contextualizar isso. Levar em consideração o tom do texto, que não deve ser impositivo. A estratégia-chave é a negociação, por ser a estratégia mais viável para convencer. O seu objetivo é persuadir, não impor nada. A partir do momento que você cria um tom de imposição, você está perdendo a razão. Argumente, defenda, vá por negociação para que seja possível defender a sua tese.
Na conclusão, deverá haver articulação lógica entre as ideias apresentadas antes. Desse modo, o articulista deverá completar o caminho lógico que veio sendo preparado desde a introdução. Gente, conclusão não é lugar de lançar mão de informação nova. Se for informação nova, vai ser necessário argumentar e isso vai fazer parte do desenvolvimento. A conclusão, ela precisa ser um encadeamento de todas as ideias. Tudo o que foi dito antes, você vai, na conclusão, apenas encadear, juntá-las, sintetizar as informações, resumir as informações. Professora, mas se eu vou resumir, não seria necessário somente a conclusão? Não, porque você, na conclusão, você não tem a possibilidade de convencer o leitor, por exemplo, com os argumentos, tá? É importante utilizar os conectivos e expressões que introduzem argumentos, pois, porque, uma vez que, e conclusões, portanto, logo, então, assim, e por fim, reafirmar a tese. Ao final, se não foi feito antes, articular o local geral, mostrar o porquê do tema ser interessante para o público leitor. Essa parte é interessante, de onde você está escrevendo, qual o seu ponto de vista. De repente, se eu estou olhando pelo viés de Alagoas, não vai ser o mesmo que alguém esteja lendo de Pernambuco, porque a realidade é diferente. Então, é interessante fazer situar a pessoa que está lendo. Nessas condições que o artigo de opinião pode ser eficaz em convencer o leitor, influenciá-lo ou conclamá-lo à ação. Ao final da leitura, muito importante, o leitor tem que ter a impressão de que o autor não deixa de ter razão, mesmo que não concorde totalmente com ele. Eu não concordo que o coronavírus seja tudo isso que estão pintando. A meu ver, é só uma gripezinha. Mas, até que ele desenvolveu bem, até que o artigo de opinião dele dá para ter razão, mas eu acho que é uma gripezinha. É isso, queridos. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído. Façam as suas anotações e tiraremos nossas dúvidas na quarta-feira. Um beijo.